E o Senado Federal se recusou a informar os registros de entrada e saída da advogada Viviane Bart de Moraes. A mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manteve contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A negativa foi dada em resposta a um pedido feito via Lei de Acesso à Informação. O Senado alegou que os dados são de caráter pessoal e estariam protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. O contrato firmado em janeiro de 2024 previa a atuação do escritório de Viviane Bart de Moraes junto a órgãos dos três poderes, inclusive no Legislativo, para acompanhamento de projetos de lei de interesse do banco de Daniel Vorcaro. E, Alexandre, nós já trouxemos essa informação, mas é bom ressaltar também para a nossa audiência que outros órgãos, outras entidades também, como o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda, responderam alguns pedidos da imprensa e não identificaram a atuação, a entrada da advogada em suas dependências durante a vigência desse contrato com o Banco Master, e agora o Senado se recusando a informar sobre registros de entrada da advogada Viviane Bart de Moraes. Só faz levantar a suspeita, né? Porque qual é o problema de alguém divulgar que um de nós entrou no Senado se a gente não estava fazendo nada ilegal? Por quê? Porque ainda que ela não estivesse fazendo nada ilegal, essa decisão faz as pessoas suspeitarem que houvesse alguma coisa que precisava ser ocultada. Uma advogada entrar lá não tem o menor problema, está tratando de muitos assuntos, lobistas entram lá, é a casa do povo. Agora, se impõe segredo para a entrada de uma pessoa, levanta suspeita. Aliás, por falar nisso, né, nas questões de com quem Vorcaro conversou, né? Vocês estão falando aí que a delegada foi muito suave, aí eu lembrei que um delegado da Polícia Federal me contou que foi colega do juiz Sérgio Moro, em que ele se inscreveu num curso de crimes financeiros da Polícia Federal para conseguir manejar coisas que estavam lá no Paraná, na questão, acho que é do Banco do Estado lá do Paraná, né? Aquela CC5, aquelas coisas, aquele escândalo que houve lá. Então, tem, sim, a Polícia Federal tem condições de formar pessoas para manejar perguntas. Bom, e outra coisa que eu acho estranho, né? Essa negativa ou ocultação de que Moraes teria se encontrado 2 vezes com a informação que a gente tem, né, da Malu Gaspar, né, chegou a dizer que tinha 4 poltronas na adega do subsolo da casa de Vorcaro, em Brasília, fumaram um charuto e tal. E foi negado isso. Aí eu fico me perguntando, qualquer chefe de família que fique sabendo que sua mulher e seus filhos firmaram um contrato de 129 milhões, ele não vai estar interessado em conversar com a contraparte para saber que compromissos a gente está assumindo por um contrato tão gigantesco. Isso é óbvio, né? E aí fica essas coisas no ar assim, voando e mexendo com a nossa imaginação, porque não satisfazem a curiosidade óbvia do assunto. Esse é o caso dessa história lá no Senado. Talvez por isso tenha havido a reação dos senadores Eduardo Girão e Magno Malta, pedindo quebra de sigilo bancário e fiscal para saber, afinal, por quê. Alexandre, só um ajuste de informação, que inclusive nessa nota do ministro Alexandre de Moraes, que chamou de falsa e mentirosa, o relato sobre os encontros de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro na mansão dele em Brasília, com bunker, charutos e vinhos, foi da jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis. É verdade, é verdade. Diga. Porque a Malu Gaspar está quase em todas, né? Caso, né? Mas o Metrópolis também está muito ativo e furando a grande imprensa. Toda hora foi o caso dessa informação da Andréa Matais. Sem dúvida. Diga lá, Augusto. Olha, se você raciocinar como uma pessoa normal, comum,
você tem argumentos que autorizariam um garoto da Guarda Mirim de Taquaritinga a dar voz de prisão ao Vorcaro e ele atenderia. Vamos lá. Eu sou ministro, eu sou o gerente geral da ditadura do judiciário. Aí minha mulher é advogada. E chega e mostra que recebeu uma proposta que deve ter sido, ou foi certamente, a maior proposta já feita a um advogado na história, pelo tipo de trabalho que ela teria de fazer. Chegar para o marido e dizer, olha, está me oferecendo, digamos que eu estivesse no caso, chega a minha mulher, advogada, olha, está me oferecendo 129 milhões, começa a pagar com antecedência, já pagou em 2024 e 2025. Todas as mesadas já foram pagas. Pelo menos, se não pagou tudo. Tinha dado ordem para que fosse tratado como prioridade absoluta a mesada da doutora. Minha mulher me conta uma dessa, mas peraí, tá ficando doida? Já me acusam de ser o chefe da ditadura, o chefe de polícia da ditadura do Supremo. Agora você vai fazer pega um cara desse, que é um tremendo vigarista, recebe isso, como é que eu vou ficar? Houve essa conversa? Não foi bem assim como eu estou descrevendo. A reação dele foi diferente. 129 milhões, como recusar? Meu Deus do céu, 15 milhões já foram aplicados na compra da mansão em Brasília. Com dinheiro pago à vista. Quer dizer, você junta essas evidências e aí sim, volta o guarda-mirim de Taquaritinga. Esteja preso. O cara vai, era só fazer isso, tá preso. Agora tá aí, pagando dinheiro para escritórios de advogado. Eu me dou muito bem com o Podival, mas sei que ele é caro. Ele gastando com escritórios e tal, mas não tem problema nenhum. Tá falido no Brasil porque você tem amigos. O Brasil não tem um único corrupto VIP na cadeia. Não será esse o primeiro. Se depender de Supremos, de juízes assim, porque é evidente que os ministros que têm ligações, essas ligações ambíguas com o processo, são cúmplices ou comparsas. Eu estou falando grego, eu estou fazendo uma constatação. E fica todo mundo ali bancando, numa peça de quinta categoria, bancando o cínico, né? A ópera do malandro mal reescrita.